Meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira, eu tô aqui hoje pra fazer análise do terceiro episódio da segunda temporada de Doom Patrol, que se chama A Patrulha da Dor, que é o episódio em que a gente é apresentado ao Red Jack, o vilão mais bizarro e talvez um dos mais poderosos até aqui, e foi um episódio que se aprofundou muito na Jane e no Niles, e na minha opinião foi o melhor episódio desse começo da segunda temporada. E esse vídeo não saiu ontem porque a gente lançou a cronologia completa das 3 temporadas de Dark, a série da Netflix, e principalmente se você for fã de Dark, é um vídeo essencial, assim como todos os outros dessa maratona que eles fizeram. Então, bora lá para concluir essa etapa inicial da segunda temporada de Doom Patrol. O episódio começa em Londres, em 1888, mostrando que o Niles era um menino de rua na sua infância, e foi então em uma noite fria que ele conheceu o Red Jack, que na época se apresentava como Jack o Estripador, aquele caso famoso do assassino de Londres. E o Jack fica bem surpreso com a frieza e a indiferença que o Niles trata aquela vítima que estava diante dele ali, e desde então ele passou a ficar de olho no Niles, e isso vai ser importante mais pra frente no episódio. E na minha opinião, o visual do Red Jack é o melhor de toda a série até aqui, porque além de conseguir emular muito bem os quadrinhos, ainda é um visual com toques originais pro live action e ficou muito macabro e ao mesmo tempo muito crível. Não parece um vilão tão absurdo assim, mas ao mesmo tempo ele parece ser um ser que não existe no nosso mundo. Eu achei sensacional. No presente a gente vê uma cena mais tranquila na mansão, até que o Cliff chega bem pistola com o Niles e começa a confrontar ele mais uma vez sobre a sua condição atual de homem-robô. E o Niles só responde que o problema do Cliff não é só a condição dele depois do acidente. Ele sempre foi um homem que se guiou muito pela raiva. Desde antes do acidente, ele já era um marido e um pai furioso. Então, a raiva é um problema que ele tem que resolver sozinho. Mas o Niles está disposto a ajudar se ele quiser. E como o Cliff reage, é óbvio, com mais raiva. Então, a partir desse ponto, ele e a Jane se distanciam um pouco do núcleo central da patrulha. E eu comento mais deles no final do episódio, porque o desfecho do episódio tem muito a ver com eles. Bom, e foi então que o Niles e a Rita são surpreendidos por uma revoada de borboletas, e nessa hora o Niles já sabe que o Red Jack voltou. Um bilhete muito macabro brota nas mãos do Niles e era um convite para um banquete junto ao Red Jack. E dentro desse convite tinha também um pedaço das bandagens do Larry, e então o Niles logo percebe que o Larry foi pego pelo vilão. E então o Niles explica para Rita, que já estava bem abalada com toda a situação, o quão grave é a aparição do Red Jack. Acontece que ele é um ser que se alimenta das dores do ser humano, seja a dor física, emocional, espiritual ou mental. Qualquer tipo de sofrimento serve muito pro Red Jack. E ele mora em um palácio extradimensional que de tempos em tempos acaba entrando em contato com a Terra, ele sai pro nosso mundo e começa a cometer algumas atrocidades que ficaram famosas ao longo da história. E a última foi justamente os ataques do Jack o Estripador. E para encontrar então o Red Jack, o Niles e a Rita começam a seguir as borboletas e vão parar dentro do palácio. E quem quiser saber um pouco mais do Red Jack, eu fiz um vídeo comentando todos os vilões da segunda temporada, e lá eu conto bem mais a fundo quais são as reais pretensões do vilão, e pra você também ter o paralelo entre a série e os quadrinhos, tá nos cards aqui na descrição também. E lá na casa do Jack a gente vê o Larry sendo torturado e as suas bandagens sendo removidas. E então a gente vê um flashback do dia em que o Larry chegou na mansão, e nessa época a Rita já morava ali junto com o Niles, e nessa época o Larry usava constantemente um traje que bloqueava a sua radiação. E além disso, o quarto que o Larry ia ficar na mansão foi todo revestido com material especial para conter a sua radiação, e esse é um elemento bem clássico da patrulha que estava presente lá no arco de origem da equipe, criado pelo Arnold Drake e pelo Bruno Premiani. E pro Larry não precisar usar aquele traje pesado o tempo todo, o Niles criou então essas bandagens especiais que continham a radiação dele, e assim o Larry poderia andar livremente pela mansão. E além disso, o Niles deixou no quarto do Larry também aquele traje de aviador que ele usa até hoje, para que assim ele nunca se esquecesse de que mesmo depois do acidente, ele ainda é o Larry Trainor. E a gente vê então o porquê da amizade entre o Larry e a Rita ser tão forte assim. Além do fato de eles serem os membros mais antigos da patrulha, os dois sempre compartilharam uma coisa em comum: a dor. A Rita, mesmo nos seus anos como atriz, já demonstrava ter um espectro de sofrimento dentro dela. As pequenas ações que ela tinha em cena já denotavam isso. E além disso, o Larry sempre sofreu por não ser feliz com a sua família e não se aceitar como ele era de fato. Então, o sofrimento dos dois sempre criou um laço muito forte entre eles, e é por isso que a gente vê até hoje os dois se ajudando o tempo todo no que eles chamam de suas causas perdidas, que é justamente o fato de um não desistir do outro nessa procura por superar seus traumas e se perdoarem.
Voltando ao presente, a gente vê o Niles finalmente se juntando ao banquete do Red Jack e a gente entende a motivação dele. O vilão estava se sentindo bastante solitário e queria uma companhia para sua jornada de sofrimento. E ele acha justamente que essa companhia pode ser o Niles, porque além daquele dia lá que ele encontrou o Niles no beco, quando ele ainda era o Jack o Estripador, ao longo dos anos o Niles mostrou que ele não tem problema em infligir dor nos outros. Inclusive ele fez isso com a patrulha, pessoas que confiaram nele acabaram sofrendo porque ele traiu a confiança de todo mundo. Tá certo que não foi exatamente por curiosidade científica, que nem foi nos quadrinhos, foi mais por uma motivação que ele até justifica, que seria viver mais tempo ao lado da Dorothy, porque assim ele poderia não só ajudar a sua filha, mas também salvar o mundo, o que de forma alguma apaga os erros que ele cometeu. Mas isso não importa pro Jack, porque ele enxerga mesmo no Niles um possível pupilo e ele oferece a chance de ser o mestre do Niles em uma jornada de sofrimento, e assim o Niles poderia alcançar a vida eterna. Num primeiro momento é claro que o Niles, nesse desespero dele, cogita aceitar, porque de fato ele ia se tornar imortal, mas logo o Niles volta à razão e nem ele aceitaria ficar ao lado do Red Jack, e então ele passa a ser o alvo das torturas desse vilão lunático. O Jack então coloca todo mundo da patrulha que tá ali na casa dele em um loop de dor. A gente vê que eles estão aos poucos se transformando em borboletas, e a gente entende então que toda borboleta que tá ali já foi vítima do Red Jack algum dia. A Rita consegue resistir à sua dor e ajudar o Larry, o que dá um tempo pro Niles reagir, e acaba que o Niles mata o Red Jack utilizando um dos seus punhais de tortura, colocando um fim nesse vilão lunático. Foi diferente dos quadrinhos, mas eu não vou comentar porque eu vou ficar me repetindo, porque naquele vídeo sobre os vilões eu já falei como que é o fim do Red Jack. Eu achei mais interessante a abordagem aqui na série porque deu uma motivação além da mera vontade dele se casar. Continuou sendo a mesma motivação, o Red Jack começou a sofrer por ficar sozinho nessa eternidade vazia dele, repleta de dor. Só que eu achei muito interessante ver que ele queria meio que passar o seu manto adiante para que o Niles pudesse ser possivelmente um novo Red Jack. E por fim, a Rita e o Larry libertam todas as borboletas que estavam presas na casa do Jack, o que eu entendi que as borboletas na verdade são as almas das vítimas do vilão, e a gente vê também que a relação entre os dois está cada vez mais forte e que um nunca vai desistir do outro nessa procura por aceitação, descoberta e perdão. Enquanto todo esse rolo estava acontecendo lá na casa do Jack, a Dorothy acabou ficando sozinha na mansão, e então a menina tem a brilhante ideia de brincar de esconde-esconde com o Tijolo Danny e com seus amigos imaginários. O Tijolo Danny, não sei como, mas ele se escondeu dentro de um abajur. A Dorothy acaba achando ele, mas assim que ela segura o tijolo em mãos, ela é assustada pelo Herschel, aquela aranha gigante, deixa o Tijolo Danny cair e parte ele ao meio. Ou seja, agora a patrulha tem que lidar com mais esse problema que eu acho que vai ser um pouco difícil de resolver. Inclusive, lá no final do episódio, o Niles aborda a Dorothy, vê que ela cometeu um erro, eles conversam mais uma vez sobre a inutilidade de pedir desculpa às vezes. A única forma de resolver alguns erros é justamente reparando. Então o Niles tenta consertar o Tijolo Danny, mas logo ele perde o foco porque a sua culpa começa a consumir ele mais uma vez. E nessa hora ele começa a encarar os arquivos da patrulha, especificamente o do Cliff, que eu acho que é realmente o que mais mexeu com a cabeça do Niles até hoje. E ele começa a rascunhar um projeto de Homem-Robô 2.0. E aqui eu tenho um palpite, uma teoria já do que pode acontecer. A maior perda física do Cliff até hoje foi não poder sentir mais nada. Ele não tem mais nenhuma sensação. Não foi só a aparência dele que mudou. A condição dele como humano também foi prejudicada. E eu acho que o Niles vai construir um corpo melhorado para ele, que vai ser bem mais próximo de um corpo humano sintético, coisa que já aconteceu nos quadrinhos, mais especificamente na reta final do arco do Grant Morrison, em que o Niles tinha criado um corpo sintético bem semelhante ao humano, mas com bastante melhorias. E depois de alguns eventos que acabam ocasionando a morte do Niles, o Candelabro consegue chegar ao nosso mundo físico, mas ele não consegue se materializar muito bem. Então ele acaba possuindo esse corpo sintético, e aí sim a coisa fica feia, porque esse vilão que já era perigoso no mundo das ideias, quando ele fica materializado, tudo piora. Então eu acho que esse Homem-Robô 2.0, ao invés de ajudar o Cliff, pode na verdade ferrar com toda a patrulha. Bom, e em paralelo a tudo isso que aconteceu, a gente tem o arco do Victor com a Roni, em que a gente vê o romance deles começando a aflorar. Não tá tão claro se eles vão ter uma relação assim ainda, mas eles têm química. Foi interessante ver ali que o Victor não estava aceitando muito bem se relacionar com a nova pessoa, com o seu novo corpo agora. Ele não se sente bem com o corpo de cyborg, mas a Roni, quando compartilha com ele as marcas dos seus traumas, acaba ajudando ele a se aceitar um pouco melhor, e a relação dos dois começou a nascer de fato. Mas é óbvio que vai ter muito problema daqui pra frente, começando pelo fato de que o Victor tá bem apegado a ela, apesar da Roni deixar claro que ela não quer nada tão sério assim. Mas o Victor consegue marcar um segundo encontro com ela, ela aceita, mas é óbvio que ela não vai comparecer
Só que ela tem um motivo para isso. Ela envia para o Victor um e-mail com registros das suas atividades como militar, provando que ela realmente cometeu várias atrocidades, e eu acho que o período da Roni como militar está ligado diretamente a Star Labs, os laboratórios em que o Silas Stone, o pai do Cyborg, trabalha, e eu acho que isso vai ter todo um desdobramento aí, porque se vocês se lembram daquele vídeo que eu fiz sobre o trailer da segunda temporada, eu já comentei o passado da Roni nos quadrinhos, e tem muito dessa questão aí da relação dela com a tecnologia. Então esse casal, apesar de ter muita química, vai ter muito problema daqui pra frente, o que é bem interessante ver, não ficou maçante o arco deles. E finalmente chegamos então no Cliff e na Jane. A gente vê a Jane o episódio inteiro apagada dentro do ônibus porque aconteceu uma treta pesadíssima dentro do subsolo, e enquanto isso o Cliff foi de fato até a casa da sua filha Clara para tentar reatar a sua relação com ela. A ideia dele era chegar até ali, se apresentar como o pai falecido da Clara, entregar um presente para ela, que era justamente a girafa de pelúcia. Os dois iriam se abraçar, ela ia desculpar o Cliff e ia ficar por isso mesmo. Mas é óbvio que não ia dar certo, porque isso é muito abrupto, é uma informação muito pesada para chegar e jogar na vida da pessoa dessa forma. E foi justamente isso que aconteceu, porque quando o Cliff bate na porta da Clara, se apresenta como o pai que até então estava falecido, ela não recebe essa informação de uma forma nada positiva, até porque ela estava grávida, então ela estava ainda mais instável emocionalmente, e não ajuda o fato de que o Cliff está constantemente sentindo raiva e tem bloqueio em expressar suas emoções. E isso atrapalha tudo, a Clara acaba chamando a polícia, o Cliff reage com mais raiva ainda, só provando o ponto do Niles, de que ele já tinha problema de raiva muito antes de se transformar no Homem-Robô. Bom, enquanto isso, a Jenny tá passando por uma intervenção dentro do subsolo, em que ela é confrontada por todas as personas que habitam aquele lugar. Nessa terapia a gente vê um pouco mais das personalidades que habitam o subsolo, inclusive agradeço quem comentou no último vídeo, corrigindo que aquela persona que aparece junto com a Jenny lá nas memórias da Miranda não era a Doutora Harrison, era na verdade a secretária. Essa personalidade bem metódica e até um pouco pessimista que aparentemente atua na parte de administrar o subsolo. Ela é realmente uma personalidade que fica mais de background. A gente vê também Jack Straw, uma persona que se manifesta como um espantalho vivo, e ao lado dele a gente vê uma outra persona que vai ser muito importante pro próximo arco da série, que é justamente a Meretriz Escarlate. Eu acho que essa é a tradução do nome mesmo, se estiver errado corrija aqui nos comentários, mas ela é basicamente uma persona ninfomaníaca com o poder de criar projeções de ectoplasma e absorver energia psicossexual. E se vocês viram o vídeo dos vilões da segunda temporada, vocês já sabem o que essa persona que lida com essa energia sexual vai ter que enfrentar daqui pra frente. E eu tô falando do Sex-Man, a equipe mais bizarra que você vai ver em Doom Patrol. Se você tiver mais curiosidade, veja o vídeo dos vilões ou espere o próximo episódio, porque você vai se surpreender e vai ficar bem em choque. Eu acho que vai ser a coisa mais estranha que a gente vai ver na temporada. Bom, então a gente é reapresentado a Doutora Harrison. Dessa vez ela tem a postura de liderança nessa terapia forçada que a Jane tá passando aqui. E basicamente a Doutora Harrison tem o poder de discutir telepaticamente os traumas de uma pessoa, além, claro, de conseguir influenciar quem escuta sua voz. E aqui ela demonstra ser uma persona bastante forte, e eu acho que ela na verdade é a líder de todas as personalidades que habitam o subsolo, e provavelmente ela vai ser a nova persona primária. Além disso, a gente vê algumas outras personas com um destaque um pouco menor. Uma delas é aquela freira com a motosserra, que se chama justamente Freira, que possivelmente ela surgiu a partir do chamado incidente da igreja, que eu também já contei nos vídeos anteriores de preparação da segunda temporada, que é todo o trauma que envolve o abuso que a Miranda sofreu em uma igreja. Então acho que tudo que é ligado à religiosidade tem a ver com aquele dia. E outra personalidade que tá bem presente desde a primeira temporada é a Pretty Polly, que é essa persona que usa um vestido preto vitoriano e tem umas marcas de X nos seus olhos, e ela ainda não mostrou quais são seus poderes e suas intenções. Ela é bem misteriosa e sempre me chamou bastante atenção, mas eu acho que a gente vai ver de fato as intenções dela mais pra frente na temporada. E além dessas, reaparece também a Baby Doll, que confronta a Jane sobre a substância que ela tá injetando no próprio corpo, que é o soro inibidor, que ela diz que deixa todas as personas com muito sono e impede o funcionamento normal do subsolo. E é por isso que as personalidades estão questionando tanto a Jane como primária, porque ela tá atrapalhando a proteção da Kay. Porque toda vez que ela injeta o soro, as personas têm seus poderes inibidos e assim elas não podem proteger plenamente a Kate Alice, a criança original. E foi muito interessante também aquela cena em que a Driller Bill começa a questionar o comportamento da Jane, porque nos quadrinhos a única forma da Jane resolver a sua instabilidade mental é quando ela senta com todas as personalidades e começa a conversar com elas, e esse diálogo, esse entendimento que começa a brotar entre elas faz com que todas consigam controlar simultaneamente essa mente da Kate Alice e meio que entrar em um ponto de harmonia e equilíbrio, o que eu acho que vai demorar a acontecer na série, porque a Jane continua recusando qualquer conselho que venha das outras personalidades, e a Jane tá firme nessa posição de que a
patrulha é sim sua nova família e que ela vai confiar neles porque, apesar de todos os defeitos, eles ainda se importam com ela e vão estar ali quando ela precisar. Só que então a gente vê o último confronto de ideias entre a Jane e a Doutora Harrison, em que ela diz que se a Jane continuar tendo contato com o Niles e com a sua família disfuncional, eles não vão aceitar mais que a Jane seja a primária, porque isso não vai dar certo a longo prazo e elas vão sim tomar o poder. Até porque os problemas recentes da Jane não são exatamente culpa do soro, porque ela só tá usando o soro por conta dos eventos da primeira temporada e dos traumas que ela adquiriu recentemente quando descobriu a verdade sobre o Niles. Então a escolha que a Jane tinha que fazer era abandonar a patrulha ou perder o posto de primária. E é óbvio que ela escolhe continuar na patrulha, inclusive ajudando o Cliff a entender a culpa dele no que aconteceu entre ele e a Clara. Então os dois percebem que vão ter que reparar os seus erros recentes. Mas talvez a Jane não tenha tempo de lidar com isso, porque a gente viu no final do episódio ela acabando sendo presa lá na prisão do subsolo. E quem deve assumir como a nova primária, pelo menos por enquanto, é a Doutora Harrison. Então assim se encerra o episódio e eu também encerro aqui essa análise. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações porque no final de semana eu vou lançar a análise do quarto episódio, que se chama Sex Patrol, que, como eu já adiantei, vai ser o episódio mais estranho de se analisar e eu acho que o YouTube não vai gostar do que eu vou contar aqui, mas vou tentar me virar. E comenta aqui também suas impressões sobre a temporada até aqui. Eu particularmente estou gostando bastante e eu acho que tem potencial para melhorar ainda mais. E por hoje é isso, até a próxima, tchau!